Olá você, gente interessante, está recebendo um convidado muito especial. Ele é Fernando Neto, na verdade de origem Fernando Gomes Neto. E ele é especialista em gestão de pessoas, terapia familiar, terapia de casais. E nós vamos falar sobre isso neste programa. Gente interessante, vai começar. Bem, para falar de terapia de casais, terapia familiar, nós conhecemos o que é isso. Nós convidamos um psicólogo especialista em gestão de pessoas. Ele é também especialista em terapia em PNL, que é uma linguagem especial, né? Programação neurolinguística. Programação neurolinguística. E ele é pós-graduado também em neurociências comportamental. E trabalha também na parte emocional, na parte cura e na parte de restituição familiar. Obrigado por me ceder essa entrevista, Fernando. Eu que agradeço, Elias, a você, a todas as pessoas que têm nos dado o apoio. E nós estamos aqui para poder compartilhar o melhor para todas as pessoas. Muito obrigado. Fernando, para a gente começar a falar a respeito de terapia, na verdade eu quero chegar na terapia de casais, lá na frente. Okay. E eu sei que isso está incluído dentro da terapia familiar. Me explica, o que é terapia familiar? Bom, a terapia familiar, na verdade, ela se inicia a partir de quando a família ela identifica que está em desordem. Quando elas assumem, identificam e elas procuram uma ajuda de um profissional. O que você considera desordem familiar? A desordem familiar, na verdade, não sou eu que considero. Na verdade, é tudo aquilo que a família está buscando e para ela não está de acordo com aquilo que eles querem, que eles gostariam. Em qualquer nível? Qualquer nível, tanto financeiro, tanto na questão do diálogo familiar. Os antigos que diziam muito disso, que quando acabava o dinheiro, acabava o casamento. Até onde tem essa verdade? Elias, é muito complexo isso, porque muitas pessoas falam isso, talvez você em casa precise entender um pouquinho sobre isso. Quando nós temos algum tipo de problema, principalmente emocional, é muito comum que o estado emocional ele entre em desequilíbrio. Então, por conta disso, qualquer coisa vem aflorar. Então, quando a gente fala na questão do dinheiro, é muito mais fácil falar que eu estou com um problema financeiro, que eu não estou tendo dinheiro. Do que problema familiar. E também assumir, de fato, que eu não organizo as minhas finanças. Esse é um problema. Mas como que um psicólogo entra dentro da família? Basta você identificar e pedir que eles cuidem da parte financeira ou sistematicamente você tem como lidar emocionalmente com essa parte financeira da família? O meu trabalho, na verdade, eu ajudo também. Porque, na verdade, eu tenho formação também em marketing e gerenciamento. Inclusive, o doutor também atendo alguns empresários, algumas famílias, que, na verdade, eu dou consultoria nas empresas dele em relação a isso. E tudo isso aconteceu, é até legal de falar assim, Elias, porque quando uma pessoa me procura, ou seja, algumas pessoas me procuraram na época, que são empresários, eles me procuraram, na verdade, dizendo que estava com um problema no casamento, ok? E aí eles vão te contando a vida, nós vamos entendendo um pouco sobre eles. E aí nós vamos identificando que o problema também é lá na empresa. O nível de estresse deles está muito alto. Leva isso para dentro de casa? Decorrente, sim, mas isso é de uma forma imperceptível. E aí é onde a gente identifica, ok? E o inverso é verdadeiro? Ele leva o problema da casa dele para dentro da empresa? Sim, quando a pessoa falta... vamos falar um pouquinho sobre a questão de maturidade, ok? A maturidade, ela tem alguns parâmetros. Primeiramente, eu preciso assumir o que eu quero, o que eu preciso e o que eu faço. Por que isso? Muitas vezes nós queremos algo além do que está na nossa realidade. Aí nós falamos também em questão de estresse, sobre carga emocional, uma vida desorganizada, excessos. Então, tudo isso contribui para que a pessoa não fique bem. Então, automaticamente, as pessoas que vivem ao nosso redor, elas começam a sofrer também consequências. Eu vejo a terapia familiar em dois níveis, para mim, para minha percepção. Nesse primeiro bloco, eu quero falar essencialmente da relação familiar.
No segundo bloco, eu quero falar sobre a relação de casais. Ok. Então, dentro da família, nós temos a relação de problemática dos casais e a relação deles com o meio externo, com a empresa, como você falou, Sim. parte financeira e com os filhos. Ok. Quando que o casal percebe que está desandando essa relação do casal, advindo de relação dos filhos, por exemplo, quando um terceiro fator, seja financeiro, seja relação interfamiliar, seja relação interpessoal, e depois na segunda parte eu quero falar sobre isso também, mas principalmente quando ele identifica, vou encostar o carro porque o carro está com problema, vamos consertar o carro para seguir viagem. Sim. Como é que ele identifica isso? Ele identifica, na verdade, quando ele já encara o que ele está vivendo como um problema. Ele identifica quando aquilo já está pesado para ele. É onde ele tem duas atitudes. Ou ele diz, não quero mais, chega, não dá mais. Ou ele identifica e assume que ele está precisando de ajuda. Na verdade, as pessoas fazem isso, como você está dizendo, do carro. Ele sabe que o carro já está falhando, mas ele só vai parar de fato quando ele vê que o carro já não tem mais condição alguma. Melhor parar antes. Melhor parar antes. Sinalizou? Para. Então essa é a mania que as pessoas têm. Então a terapia familiar, eu quero entender que é possível que eu tenha terapia preventiva. Com toda certeza. Ela vem sinalizando antes, né, Elias? Sinaliza. Como você disse, realmente é igual um carro, ele sinaliza. Porque eu não sei, dentro da família, a gente, como disse, a gente demora muito tempo para criar maturidade dentro da relação. Muitos tiveram a felicidade de ter uma relação prévia e acabam levando para uma segunda relação, talvez a experiência. Mas dizem assim que é muito uma relação de acusação, né? O erro é sempre seu, não é meu. Quando que a pessoa entende que a terapia é individual ou em terapia dos dois? Porque eu me lembro uma vez, eu fui no médico, por um motivo familiar também, e eu me lembro bem que o médico falou, mas cadê a tua esposa? Por que ela não está aqui com você? Eu não entendia muito bem aquilo. Por que eu tinha que fisicamente me tratar com a observação da minha parceira? Eu achava aquilo que hoje eu sou capaz de entender isso. Sim. Leva anos para a gente entender isso. E quando é que sai dessa relação individual e passa a ser aquela da acusação? Você é o problema e não eu. Ok. Elias, é muito comum nós pensarmos dessa forma, até então, quando nós não entendemos sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você começar a fazer algumas perguntas para você. Por exemplo, qual é o seu nível de amor por você mesmo? Qual é o seu nível de respeito por si mesmo? O desrespeito com o cônjuge, ele se inicia de respeito consigo mesmo, onde as pessoas elas estão vivendo num nível de desinteresse por si mesmo, onde ela busca tantas outras coisas e ela esquece de nutrir aquilo que é importante para ela. Porque ninguém casa por casar. Todos nós casamos com a intenção de dar certo, de que aquela pessoa vem dar um complemento para nós. Ninguém casa para se separar. E, na verdade, quando está acontecendo isso, é um desacerto em relação àquilo que eu estou buscando e, para mim, deixou de ser um prazer. Por que deixou de ser um prazer? Porque o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, não está de acordo com aquilo que eu esperava. Só que, na maioria das vezes, eu sempre espero isso de alguém e nunca identifico e assumo que talvez o erro está em mim. E é por conta disso, onde as pessoas, elas, como você disse, vão procurar uma segunda alternativa. Não tem segunda alternativa, porque se ela não se resolver, ela vai levar esse problema para o segundo, por terceiro, por quarto casamento. Então, por isso que ela tem que, de fato, ser madura, identificar, assumir, após isso, muda o comportamento. Isso é perceptível, Fernando. Gostei muito da tua colocação. Isso é perceptível quando a pessoa ela vai numa relação, vai procurar, por exemplo, um terapeuta como você, e que você percebe, não, isso daqui é fácil, esse carro tem como arrumar. É trocar uma coisa aqui, colocar a coisa em outro lugar e ensinar o cara a dirigir melhor que ele vai bem. Tem aquela sensação quando você olha o casal e fala, isso não vai dar certo? Isso é perceptível, pelo menos? Vamos lá, Elias. É perceptível quando você sente que a pessoa não tem interesse. Aí sim. Que é do amor próprio que você falou, a falta do amor. É assim, vamos lá. Você está passando por uma situação ruim e você quer muito consertar o seu casamento. Aí você vai entrar ali num trabalho de orientação familiar e você vai identificar que o teu casamento não tem problema.
Aí você fala, poxa vida, meu casamento não tem problema, então por que eu estou vivendo essa vida? É aí que a pessoa precisa entender qual é o nível de insatisfação da vida dela em relação ao casamento. Eu entendi uma coisa que você falou, a pessoa tem que querer mudar. Porque tem pessoas que vão para o embate entre o casal, ela está procurando um motivo para separar, ela não quer conciliar. Ela está buscando uma outra alternativa. Então eu quero entender que dentro da família, e eu tenho uma percepção assim, terapia familiar, sentava todo mundo junto e vamos discutir a relação. E não é bem isso, não é? Não é bem isso. Não é bem isso. É individual a terapia? No meu caso, sim. Eu trabalho individual, porque eu já tive, até engraçado, Elias, que muitas vezes já tive muitas experiências de casais quase se agredirem perto de mim, assim, na minha frente. Então, quando a gente entende que está aflorado, o problema não está sendo casamento, o problema está sendo pessoal. O nível de satisfação da pessoa é tão alto que ela não consegue identificar isso e assumir. Por conta disso, além dela transmitir isso, transferir para alguém, ela quer achar um culpado do que ela está sentindo, da insatisfação dela. Então, por conta disso, ela faz o quê? A culpa é sua. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. Por que eu fiz isso? Por que você falou aquilo? E essa troca de acusação é exatamente por aquilo que a gente falou aqui já no início. Então é muito mais fácil a pessoa ela transferir do que assumir. Entende? Igual você falou, ela procura ajuda. Às vezes ela tem intenção de separar. Eu não acredito muito assim, Elias, porque quando alguém procura um profissional da área, porque alguma coisa lá dentro dele, ele sabe que tem chance. Ele sabe disso. Todos nós sabemos que o amor é um fruto que todos nós temos. Isso está dentro de nós. Nós só precisamos regar. As pessoas, elas esquecem de nutrir aquilo que nós temos de mais importante em nós, que é o amor, que é o respeito. Todos nós precisamos nos respeitar. Quando a pessoa deixa de ter o respeito por si mesmo, teu próximo, é muito comum que ela começa a acusar ou transferir, dizendo que a culpa é do outro, do que ela assumir que ela não está bem. Até onde a influência externa melhora essa relação? Como eu digo, por exemplo, ter um hobby coletivo, uma viagem, se apegar a religiões, a valores espirituais, até onde isso melhora ou desagrega? Vamos lá. Você falou uma área que eu gosto muito de falar. A questão da espiritualidade, ela é o ponto fundamental da humanidade. Todos nós precisamos entender dessa conexão que nós temos com o Criador. Sem religião, vamos falar do Criador, ok? Todos nós temos uma origem. Então, qual que é a origem do ser humano? Se nós formos analisar hoje, Elias, a função do ser humano são três. Amar, perdoar e servir. A vida ela é muito simples, o problema é que as pessoas estão fazendo coisas além do que precisam. Elas estão esquecendo dos verdadeiros valores, estão procurando coisas para tentar preencher aquilo que deve fazer. Então vamos dar um exemplo aqui. Nós discutimos aqui agora, somos dois amigos e estamos discutindo aqui agora e você me chateou muito. Ok, nós temos duas opções. Ou eu saio daqui agora dizendo, poxa vida, Elias, você é um cara carrasco, você é muito chato, não deu certo. Olha, eu tentei ter amizade com você e vi que você não é uma pessoa legal. Ou então, eu falar assim para você, Elias, olha, eu estou entendendo que você talvez está um pouco nervoso, você falou isso para mim, me machucou. De repente você falou de uma forma comigo imperceptível. Entende? Então, por conta disso, quando eu não sou autorresponsável, eu vou dizer o quê? O Elias é culpado. Mas de repente o Elias não está bem. E na hora que eu falo isso para você, sinaliza, você fala, Neto, Fernando, me desculpe. Eu realmente estou de cabeça quente, não está legal as coisas para mim. Você me desculpa, por favor. É um minuto que acaba... Exato. Então tudo isso já é o fruto do amor. O ser humano ele já tem o amor nele. Nós somos o próprio amor. Essa questão de amar é só uma questão de nós entendermos e fazermos uma conexão com nós mesmos. Esse fruto maravilhoso está dentro de nós. O maior problema é as pessoas esquecerem de nutrir isso. E nunca, absolutamente nada nesse mundo substitui o amor. Nada. Legal, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos num minuto. Não sai daí.
Gente interessante está de volta, hoje recebendo o psicólogo Fernando Neto. Nós estamos falando sobre terapia de casais e terapia familiar como um método de se ajustar e esse casal poder criar, falar muito amor. Ele encerrou o primeiro bloco falando de amor. E eu vou começar o segundo bloco falando, e no casal, quando acontece o desamor? Ok. Primeiramente, desamor é muito profundo falar sobre isso, porque como é que você vai falar de uma coisa que faz parte de você? Como é que você vai falar de desamor, sendo que o amor faz parte de quem nós somos? Esse é algo que as pessoas têm tido hábitos. Hábitos, na verdade, eu falo, tem manias de repetir o que os outros dizem. Então é a mesma coisa que eu falar assim para você. Como é que você pode desapegar em algo que é seu? Como é que você pode desapegar do seu coração? Mas você pode cultivar Entende? isso, você pode melhorar exatamente isso. É aí que está o negócio. Quando a gente fala em questão de amor, eu preciso analisar qual é o nível de gratidão que eu tenho por tudo aquilo que eu digo ser amor. O amor, ele é muito extenso, porque se você definir o amor em uma só palavra, nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos definir. Porque o amor, ele é cumplicidade, ele é respeito, ele é carinho, ele é consideração. Então, é uma junção de valores que precisam ser nutridos todos os dias. Onde nós precisamos fazer para com os outros, precisamos fazer para conosco, com a gente também. Então, qual o problema? Acabou o amor? Como é que acabou o amor? Quando acabar o amor, acaba o motivo de existência do ser humano. A essência do ser humano em si é o próprio amor. Nesse período que nós estamos passando um ano praticamente de isolamento, de pandemia, e que os casais obrigatoriamente acabaram ficando juntos, a gente viu até muitas mulheres engravidaram nesse período, a gente viu na faculdade, várias professoras estavam grávidas, o que é um motivo de felicidade familiar. Mas você tem tido mais procuras ou menos procura? Ou seja, esses casais se acertaram mais com a pandemia ou se desacertaram mais? Elias, quando a gente fala de desacertar ou acertar mais em relação à pandemia, eu falo isso para todo mundo, inclusive esse dia nós estávamos numa live participando e foi assim, um bombardeio de perguntas, e ali assim, pergunta do que você pensar. E aí falaram muito sobre essa questão da pandemia. Até que ponto a pandemia ela está interferindo no relacionamento? Então vamos lá então. Ela interfere ao ponto de quando você não assume o que você precisa melhorar na sua vida. Porque na verdade, como eu sempre digo, a pandemia ela foi a última gota para transbordar o copo. Na verdade, tudo isso é uma sequência de uma vida desorganizada. Isso vem lá de trás. As pessoas elas não sabem de fato ou elas não querem ter autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade é você entender qual é o interesse que você tem por você e pelas suas coisas. Você nutre de fato a sua vida? O cara reclama tanto, eu tô com problema no coração. As pessoas elas procuram ajuda, ele quer emagrecer, ele quer fazer uma coisa, só quando o médico diz para ele, você vai morrer. Esse é o maior problema. E isso é falta de autorresponsabilidade. Então, a pandemia em si, se ela aumentou meu trabalho ou não, na verdade eu não consigo dizer sim ou não, porque graças a Deus a gente tem bastante trabalho, não falta trabalho. Não é nem para aumentar o trabalho, se o teu consultório for mais procurado. Eu tenho uma pergunta um pouco mais delicada. As pessoas, antigamente, as mulheres maiormente, elas eram mais domiciliares, eram mais caseiras, poucas ascendiam à universidade, poucos tinham independência econômica, o que hoje elas se toleram menos as situações do casal. Qualquer coisa elas são muito mais autossuficientes, hoje mulheres ganham muito mais do que homens e não se sujeitam não só digamos, às ordens matrimoniais, mas até o clima sexual do matrimônio muitas vezes acaba sendo influente. E aí acaba surgindo as traições, o homem sai para um lado, a mulher sai para onde. Até onde essa influência do casal faz com que eles saiam para procurar alguma coisa, mesmo se amando, ou essa influência externa nunca atingiria o casal se eles fossem bem alinhados? Boa pergunta, adorei essa pergunta. Vamos lá então. O casal ele precisa entender que homem e mulher, cada um tem os seus deveres, obrigações, valores e por aí vai. Quando você deixa de fazer o teu papel,
é muito comum que vai ficar o quê? Vai pender. Certo? Por conta disso, já é um dos pontos que está levando o casamento ao desequilíbrio. Então, o que faz uma pessoa, de fato, ela agir de uma forma agressiva ou tentar ocupar o lugar do outro... Chegando na agressão mesmo. Exatamente. Quando o outro deixa de fazer o que ele precisa fazer. Entende? Vamos lá, então. O porquê que eu vou cobrar, o porquê que eu quero fazer uma coisa que você faz, sendo que você faz muito bem feito? O porquê que eu vou te cobrar uma coisa, sendo que você faz muito bem o seu papel? É aí onde nós precisamos entender sobre a autorresponsabilidade. Você precisa assumir de fato o seu papel. Qual é o seu posto? Onde você tem que estar se Porque se você estiver num lugar que você não devia estar, é muito comum que a gente vai te cobrar. E por conta disso, em decorrência disso, vai gerar o quê? O desequilíbrio. E aí vem o quê? A acusação. O primeiro ponto é acusar. Por quê? Por que você não fez isso? Você devia ter feito isso e você não fez. Isso é um papel seu. Então, quando isso não é observado e leva de qualquer forma, a outra pessoa, o cônjuge, vai ocupar esse espaço. Daqui a pouco você vai gerar nela um sentimento do quê? De que essa pessoa, para mim, não faz sentido. Com ela ou sem ela, eu continuo evoluindo, eu continuo produzindo e na minha vida não faz efeito nenhum. Por quê? Inverteu valores. Entende? Inverteu valores. Porque, mas a mulher se sujeitava a coisas que ela não precisava, que ela não queria, digamos dessa forma. E hoje ela pode falar, não, eu não quero isso. Eu quero, para que eu possa ser feliz, eu quero de outra maneira. E tem uma outra coisa também bastante interessante, porque as perguntas dá para cada uma dessas para falar 2 dias, né? Dá. Mas o tempo é curto, então eu tenho... quando o envelhecimento, quando o casal envelhece, quando o casamento fica velho, ele pode estar cheio de amor, mas ele pode estar cheio de problemas também, não só físicos, mas problemas da relação íntima do casal. Isso vocês trabalham isso também? Olha, atender, o máximo que eu atendi foi um casal de 68 anos. 68 anos. E quando eles... Relativamente jovem hoje. Sim, relativamente jovens, mas também que viveram bastante. Aproximadamente 40, 45 anos juntos, casados. E normalmente, quando nos procuram dessa forma, são coisas muito simples. E essa simplicidade nada mais é do que um desgaste. Por que simples? Porque se você deixar de nutrir qualquer área da sua vida, é muito comum de que vai gerar um desgaste. Ok? Como você disse do carro. O carro ele precisa de uma manutenção, ele precisa parar para trocar o óleo. Tudo na vida precisa de manutenção. Elias, tudo na vida tem conserto, amigo. Tudo tem conserto. De repente você fala assim, você não conhece meu casamento, você não sabe que eu tenho um passado. Eu não conheço o casamento, mas você sabe onde é que você errou, ou você sabe onde teu cônjuge errou. Mas se vocês tiverem a cumplicidade, tiverem o interesse e a disposição de realmente querer mudar, vocês mudam. Fernando, eu tenho curiosidade. E a tecnologia nos casais? Hoje antigamente você não tinha WhatsApp, você não tinha internet, você não tinha influência externa. Hoje eu consigo estar com famílias, mesmo morando em outra cidade, e por outro lado receber influência desses familiares também, ou através da net. E aquilo que você falou, podendo ter influência até de sites não tão recomendados para o casal. Sim, opa! Vamos entender uma coisa, o tempo todo nós estamos influenciando e estamos sendo influenciados, o tempo todo, ok? Quando você busca uma influência diferente que você não tem na sua casa, aí você precisa entender e fazer 3 perguntas para você. Primeiramente, eu preciso disso? O que eu estou buscando vai acrescentar em que na minha vida? Olha a autorresponsabilidade aqui. Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Se eu não fizer essa pergunta, é muito comum de que eu vou entrar nesta onda, vou me perder e não vou assumir. E aí, onde já parte também, podemos falar aqui um pouquinho, sobre a questão da pornografia. A pornografia é um caso muito sério, que poucas pessoas se falam sobre isso. Poucos. Por que falam um pouco sobre isso? Porque de início é comum, de início é muito normal. E daqui a pouco, quando ele se aprofunda naquilo, onde a pornografia para ele se torna mais importante do que o próprio sexo com o seu cônjuge. Interessante. E aí se torna um vício psíquico, um vício emocional.
Mas as pessoas não assumem isso. E ela fica anos. E é por isso que a partir disso vem o quê? Além da perda de interesse sexual, também já vem a questão da ejaculação precoce e vai acarretando sérios outros problemas, que na verdade são todos cargas emocionais, Ainda excessos. mais começar a querer comparar com a própria esposa, né? E a esposa querer comparar com o próprio marido, né? A questão da comparação vai muito também na questão de maturidade, tá certo? Geralmente a pessoa que procura a pornografia, ela sempre vai querer procurar uma pessoa que tem um corpo mais bonito do que ela já tem. Verdade. Então, na verdade, não é tanto comparação. Ela já tem alguma coisa que está na mente dela e ela procura o que ela quer. Habita o imaginário dela já. Campo imaginário. Campo imaginário. Exato. O nosso tempo está acabando, mas eu quero saber um pouco mais do Fernando. Fernando, você dá cursos, dá palestras, como que funciona isso daí? Sim, eu dou curso, dou palestras. Hoje nós temos um trabalho da FAMIP. FAMIP é a Família de Paz, que é um trabalho de restituição familiar. Hoje nós fazemos todos os anos, esse ano está fazendo, é a 11ª conferência de casais, onde nós trabalhamos com todas as áreas. Esse ano, por exemplo, nós vamos trabalhar na área comportamental. O que seria isso? Desbloqueio emocional, transformação da mente e mudança de comportamento. São todos problemas psíquicos, que na verdade são de formas imperceptíveis que atingem no relacionamento. Lembrando também, Elias, que antes de atingir no casamento, a pessoa já se contaminou com aquilo. Ela nunca assume isso, por quê? Porque ela não consegue identificar. Quando você está no meio do barulho, você não sabe quem é que está fazendo barulho. Todo mundo faz barulho. E essa programação vai ser presencial? Sim, presencial. Quando será? Nós chamamos de extraordinário, e realmente é extraordinário. O extraordinário acontece todos os anos. Esse ano vai ser dia 28 e 29, aqui em São José do Rio Preto, no Hotel IP Parque. 28 e 29 agora de novembro? 28 e 29 agora de novembro. E quem quiser fazer inscrição, eu coloco aqui no site. Sim, pode colocar aqui no site nosso. Eu vou colocar aqui as legendas, você pode fazer a inscrição. E se tiver mais perguntas, que eu tenho certeza alguma coisa falou a respeito da tua relação em casa, né? Boa ou ruim, né? Então, se quiser, você pode mandar perguntas para o nosso especialista em gestão de pessoas, Fernando Neto. Eu quero te agradecer muito essa entrevista. Eu que agradeço, Elias, pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma honra, estou à disposição de vocês, assim, em poder servi-los. Espero, de fato, ter trazido alguma resposta para vocês, ouvintes, você de casa, e que, de fato, possa ter trazido alguma coisa também que corresponda ao que você está passando e te dê uma resposta. Entenda uma coisa, que a vida é muito simples. A vida ela foi feita para se viver com responsabilidade. Cuidado com os excessos, seja responsável por você mesmo. Quando você entender que a sua vida é simples, você vai entender que a vida se resume em amar, perdoar e servir. Ok? Muito obrigado. Eu quero encerrar com uma frase que eu vi hoje. O problema de você gostar de mim não é problema seu, é problema de eu gostar de mim. Até o próximo programa. Espero você, gente interessante, com umas novas entrevistas. Mande a sua sugestão. Ela será sempre muito bem-vinda. Obrigado, até o próximo programa.